Oi, meninas, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Gostaram do meu look hoje? Gente, olha ela. Gente, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa Masterclass. O jeito certo de dizer. Foi um desafio a minha primeira Masterclass. Eu espero muito que esse conteúdo enriqueça o profissional, a vida profissional de vocês, porque faz muita diferença o que a gente vai aprender hoje. Eu tenho 3 anos de transista, na verdade vai fazer 4 agora, esse mês de agosto. Não, gente, é agora em maio. Já fez 4 anos. Olha, parabéns para mim. 4 anos de transista, galera. Eu ainda confundo. 4 anos de transista. E esses 2 anos para cá eu amadureci muito em relação à gestão do meu trabalho. Travou? Aqui travou. Espero que... Ok. A gente vai evoluindo, né, gente? Com o tempo, a gente investindo em conhecimento, a gente consegue ter um bom desempenho, né? Graças a Deus. Então, vou fazer uma breve apresentação, mas eu acredito que vocês já me conheçam, né? Meu nome é Isabelle, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou transista há 4 anos. Eu escrevi certo. Que bom. Eu sou proprietária da loja Isafro Hair, aqui em Brasília. Sou de Belém do Pará, mas moro em Brasília. Tenho 24 anos, vou fazer 25 dia 13 de outubro, tá bom? Caso alguém queira mandar uma mensagem. Sou casada há 10 anos. Sou mãe de uma menina linda, maravilhosa. A Laurinha, ela sempre aparece lá no Instagram. Sou transista, né? Trabalho como transista lá no ateliê, na loja também. E sou mentora. Para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp de transistas, né? O intuito do grupo foi ter uma comunidade onde a gente pudesse conversar e trocar experiências, trocar conhecimento, desabafar, conversar, enfim, né? Tirar dúvidas. E esse grupo deu muito certo, graças a Deus. As meninas lá se ajudam muito, se apoiam muito. A gente tem uma interação assim bem ativa. Todos os dias as meninas estão lá interagindo. Eu não consigo interagir tanto, infelizmente, por conta da minha rotina, né? Filho, aí casa, comida, trabalho, não sei o quê. Mas sempre que eu dou uma olhada lá, as meninas estão tirando as dúvidas das outras, as mais experientes ajudam as iniciantes ajudam as experientes, e a gente vai trocando, né? Cada uma vai falando ali o seu jeitinho, como é que trabalha, e a gente vai aprendendo umas com as outras. E eu percebi que elas têm muita dificuldade em relação à comunicação. Percebo que a maioria, eu também já passei muito por isso, a gente tem algumas falhas, alguns erros, que é comum, né? A gente, principalmente as transistas, a gente meio que trabalha de uma forma mais informal, né? Principalmente quando a gente está iniciando, que a gente começa na nossa casa, na nossa sala, no nosso quintal. A gente tem um relacionamento mais informal com o cliente normal, né? Tipo, isso é muito natural. Mas isso, às vezes, nos prejudica, né? Então, o que eu quero hoje ensinar, passar para vocês, é que nós somos uma empresa. Nós somos uma marca. Isa, mas eu não tenho
um salão, mas eu não, sei lá, não tenho funcionário, nem tenho muitos clientes. Gente, não importa. Se você começa um negócio, você começa uma empresa. Não interessa se essa empresa é desse tamanho, num quadradinho assim da sua casa, se só tem você, se você não tem clientes, é uma empresa. É o início de uma empresa. Então, eu, Isafro, sou uma empresa e eu sou uma marca. Quando eu digo empresa e marca, eu digo na questão de ser uma empresa que possui suas diretrizes, sua missão, sua essência, entende? Como todas as outras, certo? Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos uma empresa, a gente tem que se comportar como uma e a gente tem que se organizar como uma empresa para conseguir desenvolver esse trabalho, esse negócio. Porque a partir do momento que você vira transista e não se entende como uma empresa e como uma marca, dificilmente você conseguirá sair do lugar, se não tiver uma organização, uma administração, uma boa gestão financeira, né? Uma estratégia de captação de clientes. Vocês estão entendendo? Então, o posicionamento que eu quero passar para vocês é que nós somos uma empresa. E essa empresa é uma marca, e essa marca precisa de um posicionamento. E o posicionamento que eu sempre falo lá no perfil, quem não me segue é @isafro_, sobre se posicionar. Isa, o que é se posicionar? É você ter uma conduta, ter ações que demonstrem quem é você e quem é a sua empresa, quem é a sua marca, qual é a sua marca. Tá bom? Lá, para quem me segue, sempre vê eu falando sobre educar as clientes, instruir as clientes, blá, 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 blá. Não é, tipo, educação igual a gente dá para filho, tá? Educar cliente não é aquela coisa assim, olha, faz o que eu tô mandando. Não, é educar indiretamente, né? É você ter uma conduta, uma postura, você se comunicar de uma forma que as clientes, mesmo que indiretamente, entendam o seu posicionamento, sabe? Então, se a gente tem uma organização, se a gente se comporta como uma empresa, automaticamente a cliente entende que nós somos uma empresa séria, por mais que não seja aquela empresa gigante com 1000 funcionários. Somos uma empresa séria, trabalhamos com seriedade, nosso trabalho é sério, esse trabalho é o que nos sustenta, né? Então, há regras, há diretrizes, há instruções, há regras, né? Porque às vezes a gente também se comporta de um jeito que faz as pessoas entenderem que podem agir de qualquer forma com a gente. E é por isso que essa masterclass surgiu, entende? Para a gente ter mais um retorno, para a gente mudar a percepção do cliente em relação à nossa empresa, ao nosso trabalho. Cliente bem orientada valoriza mais, cuida melhor e confia no seu trabalho. Entende? É sobre o que eu falei sobre percepção, tá bom? Quando a gente educa a cliente na forma que a gente se comunica, na forma que a gente se posiciona nas redes sociais, na nossa postura no atendimento presencial, muda a percepção da cliente em relação ao nosso trabalho, né? Se a gente tem uma postura profissional, elas veem mais seriedade e respeitam, né, o nosso trabalho. E o que a gente vai aprender hoje? Né? Vocês viram lá os anúncios, falei muito sobre o PDF, porque as meninas da comunidade sempre me pediram para eu mostrar e ensinar o meu PDF de instruções, tá bom? Então, o que vocês vão aprender hoje? O que é material de apoio?
porque ele valoriza seu trabalho. Perdão. Como montar um PDF com sua identidade e dicas práticas para deixar tudo organizado, simples e bonito e arrasar. Então, vou começar falando os erros, né, que a gente geralmente comete. Erros de comunicação que comprometem o atendimento da transista. Não deixar orientações estão soltas nos stories, mal explicadas ou não são reforçadas no agendamento, o cliente chega despreparado e o problema recai sobre a transista. Comunicação falha gera retrabalho. Eu estava com uma cliente antes de ontem e ela falou que ela foi numa transista, que ela fez o orçamento normal no WhatsApp, só que a transista esqueceu de pedir a foto do cabelo dela. E o cabelo dela é na bunda, né, enorme, e ela queria fazer uma gypsy. E ela fez o orçamento, a moça falou para ela comprar o material, a transista, ela comprou o material, foi no dia do atendimento, a moça olhou para o cabelo dela e falou: eu não vou trançar o seu cabelo porque ele é grande demais, não tem como fazer esse modelo. Sendo que a moça já tinha comprado o material e tinha gastado passagem para ir para a casa da transista. Ou seja, ela não deixou claro. Houve uma grave falha de comunicação, né? Ela deveria ter pedido a foto do cabelo. Quando ela tivesse visto, ela veria o tamanho e falaria: olha, eu não transo cabelo desse tamanho, porque é muito grande. Esse modelo gypsy, se eu fizer, vai passar do seu joelho. Às vezes acontece mesmo essa falha, né? Então, é um erro que a gente tem que assumir e trabalhar para melhorar, né? O segundo erro, tentar explicar demais em momentos de conflito. Em situações de desrespeito, atraso ou quebra de regras, discutir com o cliente na tentativa de se justificar só enfraquece sua postura profissional. Regra não se debate, se cumpre. Vocês já viram uma empresa muito grande, assim, vamos supor... não sei. Mas uma empresa muito grande discutir com o cliente... Gente, isso não pode acontecer jamais. Assim, a gente discutir, levar para o pessoal e, tipo assim, se doer por algum comentário ou alguma pergunta que você acha que não cabia ali. Eu vi muito isso no grupo também, mas é normal, acontece muito também, já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, é natural. Só que, conforme a gente vai criando maturidade nesse ramo e tendo experiências com o cliente, tentar explicar demais, tipo, por quê e por quê? Isso não funciona, certo? Então, esse é um erro, tá bom? E é um erro grave. Tipo, quando a cliente, né, fala alguma coisa que vai contra o que você propôs, que é uma regra do seu atendimento, e ela não concorda com isso, você não vai explicar e tentar convencer daquela forma assim forçada. Você explica, se ela não aceitar, gente, é beijo, tchau. Tá bom? Espero que vocês entendam isso, porque evita desgaste, evita você ser enfraquecida, né? A sua postura ali é enfraquecida quando você começa a discutir com o cliente. Então, uma comunicação profissional, uma comunicação neutra, aquela que você não se ofende, como se fosse uma coisa muito direta a você, evita, né, esses erros, esses constrangimentos. Então, é um erro grave, tá bom? Responder com informalidade excessiva ou emocionalmente carregada. Mandar mensagens no impulso, com ironia ou tom passivo-agressivo compromete sua imagem.
comunicação profissional exige controle emocional, mesmo quando o cliente está errado. Não se ofender, sabe? Às vezes o cliente está questionando, não é você em si, mas é aquela questão ali que ele que ela não entendeu ainda. Enfim, são pessoas e pessoas, sabe? E o seu trabalho é o seu trabalho, ele tem valor, ele tem organização, né? Ele tem toda uma metodologia. Você sabe o que você tem que fazer, que você tem que separar cabelo, limpar o ateliê, o salão, fazer cabelo. Existe toda uma logística por trás do atendimento. Então, você não precisa, né, assim, se ofender e tentar ali sair por cima, mandar uma mensagem ali num momento não muito bom, sabe? No momento ali onde você tá com raiva. Isso é um erro também que já cometi várias vezes. Deixar de confirmar e reforçar políticas no pré e pós-atendimento. A cliente não tem obrigação de lembrar de tudo. A transista tem obrigação de reforçar. Quando isso não acontece, abrem-se brechas para reclamações injustas, atrasos e confusões. Ah, Isa, mas eu mandei o PDF falando tal. Ok, mas a gente tem que reforçar, a gente tem que ficar lembrando, tá? Não é só mandar uma mensagem e achar alguma coisa e achar que ela vai absorver tudo, ler tudo, entender tudo, né? A gente tem que mandar, se possível, na manhã anterior, perguntar se tá tudo certo, se ela entendeu tudo, se ela tem alguma dúvida, reforçar que se você cobra taxa de atraso, reforçar essa taxa de atraso, reforçar a taxa do blowout, reforçar, tá bom? Para não cair nesse erro, né? Porque aí às vezes as clientes reclamam, as clientes erram também alguns pontos e você se acha, né, tipo, injustiçada. Mas às vezes a gente tem uma parcela de culpa. Fugir de conversas difíceis por medo de perder clientes. Evitar falar sobre taxas extras, atrasos ou descumprimento de regras enfraquece sua autoridade. Profissional que se omite comunica insegurança e o cliente percebe. Como é que eu comunico minha taxa de sinal? Isa, eu tenho vergonha, né, de falar que eu cobro um sinal. Sempre que eu falo que tem sinal, o cliente desaparece. Isa, e a taxa de atraso que a cliente não pagou? Ah, não sei o que, não sei o que. Então, você vai aprender hoje com os materiais, com as estratégias de comunicação, como você vai fazer isso. Então, presta bem atenção nessa aula, que ela tá linda, gente. Eu sou muito besta, né? Não tem como me levar a sério, af. Gostaram dos erros que eu mencionei? Vocês acham que fazem sentido? Eu coloquei os erros que eu vi lá no grupo e que eu também já passei. Mas se tiver outros erros, vocês me mandam esse feedback, tá bom? Tipo, Isa, tem outro erro que eu cometo, que é esse. Uma vez aconteceu isso comigo, para eu ir filtrando e entendendo melhor a realidade de vocês, tá bom? Todos esses eu já cometi e todos esses eu vi lá na nossa comunidade, tá bom? Tem meses, sempre que as meninas mandam alguma dúvida ou contam algum relato, compartilham, né, alguma experiência, eu pego aquilo, eu sempre fico. Então, por que educar a cliente? Então, como eu disse antes, educar a cliente faz com que ela valorize o nosso trabalho, que ela seja que ela tenha conhecimentos que ela precisa saber, né? Porque, às vezes, por falta de cuidado nosso, a cliente leva um prejuízozinho, assim, às vezes não consegue cuidar, ou então, às vezes, a fibra cai, ela... Enfim, educar a cliente, gente, é instruir, é orientar, é dar um suporte pré e pós-atendimento, tá bom? Por que educar? Porque isso
evita cansaço de repetir as mesmas informações. Então, quando você educa a sua cliente lá no atendimento no WhatsApp, quando você faz um conteúdo no Instagram, ensinando a cuidar de uma técnica, quando lá nos stories você está ensinando como destrançar o cabelo sozinha, isso são conteúdos educativos, né, que instruem a cliente. E isso evita você ficar repetindo toda hora as mesmas coisas, né? Porque ela, com o passar do tempo, vai aprendendo com você de diversas formas, certo? As clientes não têm percepção de valor e não veem o seu trabalho como seriedade, como algo sério. Falta de cuidado da cliente, porque não sabe como cuidar, que eu acabei de falar, né? Às vezes vai para a praia, o cabelo já não presta mais, porque não passou um óleo, vem com couro cabeludo todo queimado, porque não passou um protetor solar, né? Acontece, já aconteceu várias vezes comigo. Entendimento de desorganização quando a transista não orienta. As clientes entendem que você é desorganizada. Sim, exatamente isso. Perda de tempo e desmotivação. Quando a gente não educa cliente, a gente perde muito tempo falando as mesmas coisas e isso desmotiva. Por quê? Porque a gente sente que o cliente não está nem aí, que ele não está entendendo nada, que a gente não é ouvida. Sabe? Porque a gente fica ali repetindo num textinho no WhatsApp, fica mandando um áudio. Fulana, faz isso, isso, isso. E, gente, assim não funciona. Né? Precisa de uma estrutura. A gente precisa estruturar essa comunicação. Ensinar a cliente também a cuidar do seu próprio tempo e valor. Então, vamos para o material de apoio, que é o que nos interessa. O que é um material de apoio? São materiais que complementam seu atendimento, comunicam a cliente de forma didática e reforçam a identidade da sua marca. Inclui textos, vídeos, infográficos, imagens e etc. Lá no meu perfil, eu falo muito sobre identidade de marca. Né? Isso é muito importante para o que a gente vai começar a fazer agora, a partir de agora. Tá bom? E é bem importante deixar claro que os materiais, eles são para complementar. Eles não vão substituir a sua conversa com o cliente. Eles apoiam a nossa comunicação e deixam ela mais profissional e eficiente, tá bom? Então, estruturar sua comunicação e ter materiais de apoio te ajudam a ter uma comunicação profissional e assertiva, evitar conflitos, mudar a percepção do cliente em relação à marca, se comunicar com clareza e firmeza, se destacar entre as outras profissionais, economizar tempo e facilitar sua rotina de atendimentos online e atender com mais segurança, né? Sem aquela, ai meu Deus, o que eu vou falar agora? E agora que ela perguntou isso, gente, a minha peruca saindo. O que eu vou falar? Gente, a melhor coisa é você ter segurança do que você está fazendo ao atender sua cliente. Então, temos 3 materiais de apoio que nós vamos aprender hoje, que é o roteiro de mensagens, os PDFs infográficos e os conteúdos. Vou explicar detalhadamente sobre cada um. Roteiro de mensagens. O roteiro de mensagens te guia na hora de conversar com os clientes. É saber como dizer o que precisa ser dito no momento certo, do jeito certo, para a pessoa certa. Com um bom roteiro de mensagens, você ganha clareza, sabe exatamente o que dizer, sem se enrolar. Na ativação dos clientes, aumenta as chances de captação. Isso é muito importante. Se vocês não sabem o que é captação de clientes, ativação de clientes, vocês precisam saber, tá? Isso é muito importante. É aquela conversa que ficou parada, daquele cliente que sumiu e não te deu uma resposta.
né? Então, você precisa de um roteiro, de um script de mensagens que vai capturar, né? Que vai atrair esse cliente que não respondeu naquele momento, tá bom? Então, você vai lá, retoma a conversa de uma forma mais envolvente, tentando entender ali o que está acontecendo, e aí você consegue uma resposta. Quando a gente tem um roteiro, a gente não precisa ficar escrevendo sempre a mesma coisa, né? Os mesmos textos, enfim, evita estresse e ajuda na praticidade, né? Passa mais autoridade, mensagens bem escritas mostram que você sabe o que está fazendo, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito assim que o cliente fala, tu é transista mesmo, cara. Mas não, a gente só tá, tipo, cansada, sabe, de atender. Cansaço, gente. Economiza tempo, respostas prontas e adaptáveis, agilizam o atendimento, cria uma experiência melhor para o cliente que se sente bem, orientado e respeitado. Essa é a importância de um roteiro de mensagens. Vocês veem quantos benefícios isso traz? O tanto que isso agrega no nosso trabalho? O roteiro de mensagens é uma mão na roda. Então, dicas práticas para montar seus roteiros. Gente, roteiro de mensagens são mensagens que são as mensagens base para cada situação que eventualmente possa acontecer. Então, só um exemplo, que a trança vai durar menos por conta do cabelo dela ser liso. Eu fico com vergonha de falar, que a outra transista não falou, fez o cabelo dela, durou pouquíssimo. Então, quando você tem um roteiro de mensagens bem elaborado, você consegue ali informar a cliente de uma forma que ela entenda que há uma limitação em relação ao cabelo dela, mas que não desmotive ela de fazer a trança. Entende? Então, são mensagens base para cada situação. Para cliente que tem o cabelo liso, para cliente que está passando pela transição, para cliente que está, sei lá, com dúvida em alguma coisa, ou aquela cliente que está faltando mandar o sinal e você quer ali reforçar que ela tem que mandar o sinal em tal horário, em tal dia, tá bom? Então, vamos lá para as dicas práticas. Esse material eu vou deixar com vocês, tá? Vou mandar no e-mail de vocês, para vocês sempre ficarem revisando e tal. Acho que é interessante. Listar as situações que mais se repetem, né? Envio das orientações, cobrança de sinal, confirmação do horário, política de atrasos. Para cada logística ali, para cada assunto, situação, faça um texto base. Você vai adaptá-lo, tá bom? Para cada cliente, né? Você vai colocar o nome do cliente, vai falar ali de uma forma mais pessoal, né? Uma forma mais ali direta, só que com uma base de informações. Use uma linguagem firme e gentil ao mesmo tempo. Seja direta, mas evite parecer grosseira. Essa é uma questão, né? Porque às vezes a gente quer impor ali um respeito e a gente acaba afastando o cliente por soar, né? Por essa comunicação soar muito grosseira, né? Muito ignorante. Exemplo, tô aqui na 2, tá, gente? Tô no exemplo 2. Oi, tudo bem? Para garantir seu horário é necessário o pagamento do sinal até às 18 horas de hoje. Assim consigo organizar minha agenda e te atender com toda a atenção que merece. Vocês viram a elegância? Mas tipo assim, gata, ó, corre, tá? É só até às 18 horas de hoje, beleza? Agiliza, corre, cuida. Mas de uma forma gentil, sabe? Mas colocando ali um limite, olha, você tem esse prazo.
Padronize e personalize mensagens base salva. Adaptar o texto, né? Para cada situação e para cada cliente. Gente, quando eu tiver uma pausazinha assim, é porque a tela fica preta, tá? Eu espero que esteja dando tudo certo nessa gravação. Mas se não der, a gente dá um jeito, entendeu? Vai dar tudo certo. Dica 4. Dica prática. Deixe claro o que a cliente precisa fazer. Evite frases vagas. Exemplo. Em vez de me avisa se der certo, prefira me dá um ok até as 20 horas para confirmar, tá bom? Vocês estão vendo que você está sendo muito mais objetiva quando você já coloca ali um horário, uma data, você já fala o que ela deve fazer diretamente, entende? Então eu já vou ali, ó, colocando ela no trilho, sabe? Ó, faça isso, faça isso, faça isso, isso e isso, certo? Bônus. Utilize o nosso amigo queridíssimo ChatGPT para criar seus roteiros, né? Para ser uma coisa mais rápida, ele é muito rápido. E o Notion para guardar o seu material em texto. Então, eu indico o Notion, né? Porque eu uso o Notion. O Notion é vida. Quem conhece o Notion ele é tudo. Se não tiver Notion, não tem mulher, não tem empresa. Gente, o ChatGPT, ele não é aquela coisa milagrosa, tá bom? Você não vai colocar um texto aleatório. Chat, faz um texto para mim. Você tem que explicar de uma forma muito detalhada para ter uma resposta satisfatória, para ter uma resposta que condiz com o que você quer passar, tá bom? Não adianta ali respostas genéricas, tá bom? Perguntas genéricas, porque senão você vai ter uma resposta genérica e isso não é legal. Você tem que saber perguntar para o ChatGPT, certo? PDFs infográficos. O poder do PDF como estratégia educativa. O cérebro humano processa imagens 60 mil vezes mais rápido do que o texto, né? Organização visual, menos confusão e mais ação, porque no PDF é um design organizado, né? O bom de ser visual é que no exemplo 1 já diz que quando você tem algo visual, você processa aquela informação bem mais rápido, né? Então você entende ali basicamente, sem nem sequer ler, você já entende ali a imagem e já absorve a orientação. Menos confusão e mais ação, né? Porque tem uma organização visual. Materiais visuais criam autoridade e profissionalismo, deixa a sua comunicação, o seu atendimento mais profissional. Você tem um PDF ali completo, um PDF que supra ali as necessidades e as dúvidas do cliente, as objeções do cliente. Educar com conteúdo visual reduz atritos e conflitos. É muito mais atrativo para o cliente um PDF com imagens, com ilustrações, com desenhos, com formas, enfim, do que um texto daquele enorme no WhatsApp, que você sabe que o cliente não vai ler. E nem adianta ficar com raiva, porque você também é assim, eu também sou assim, todos nós somos assim, é do ser humano, né? Muito chato receber um texto de informações, a gente não lê, né? Então, toques de profissionalismo. Isso aqui eu vou mostrar para vocês na prática. Primeiro, não sei se eu vou explicar, mas depois eu volto aqui, tá bom? Toques de profissionalismo, né? Ter um PDF com identidade visual, textos resumidos. Gente, não cometam o mesmo erro que eu. Eu já fiz o meu PDF de instruções umas 5, 6 vezes.
E os meus PDFs eram textos assim, ó. Parecia um artigo científico. Era textos, eu queria explicar de A a Z para o cliente. A intenção era boa. Eu já tinha a mentalidade de que um PDF era o caminho certo, mas eu estava fazendo do jeito errado. Então, é textos pequenos. E não tem como. Resume o máximo esse texto. Linguagem simplificada, do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. Porque eu estou falando de uma forma simples. Eu estou falando do jeito que eu sempre falo. Entende? Eu não estou aqui com palavras rebuscadas, termos técnicos. Porque eu estou falando de numa linguagem que vocês vão entender. Eu vou conseguir manter essa comunicação. Entende? É isso. Muito, muito chato também você ter um PDF muito profissional e na hora que você vai explicar, você não fala né com cré. Imagens próprias é muito importante se você tiver, se você né, conseguir ali umas fotozinhas trançando o cabelinho do cliente. Ah, Isa, mas eu queria uma foto profissional. Não precisa. Pode ser uma foto de celular, de Android, não tem problema. Quanto mais personalizado, quanto mais próprio for esse PDF, melhor. Designer simples, sem exageros. Não vem colocando desenho atrás de imagem, atrás de texto e um monte de coisa numa página só, que isso não dá certo. Isso traz confusão, tá bom? E padrões de fontes. E o objetivo do PDF, gente, como no slide anterior estava escrito, ele agrega valor, ele deixa profissional, né? Ele deixa personalizado. Vamos lá para o PDF? Vou sair aqui. E vamos lá para o PDF. Esse é o meu PDF atual, tá bom? Esse é o meu PDF atual. E vou explicar o que tinha no slide de uma forma aqui prática, visual, para vocês entenderem, se inspirarem e fazerem o PDF de vocês. Ah, Isa, não sei fazer PDF. Calma, relaxa. Você vai entender aqui, tá bom? Como eu disse, o meu PDF eu já fiz umas 5 vezes. A gente vai melhorando com o tempo, galera. Não espere que você faça um PDF perfeito só Jesus, tá? Um maravilhoso, incrível de primeira, você vai adaptando, tá bom? Você vai ajustando, melhorando com o tempo, tá bom? Para fazer o PDF, o roteiro de mensagens, vocês já sabem que é o ChatGPT e o Notion, que eu recomendo. Ou vocês podem colocar numa página do Google Docs. E para fazer o PDF, a gente faz no Canva. Acredito que vocês conheçam o Canva, né? Já tem uma noção de como mexer nele. Então, eu coloquei essa capa. Essa moça aqui é a nossa embaixadora, a embaixadora do nosso ateliê, da nossa loja. A Júlia tá comigo desde que eu comecei. Ela é minha modelo, ela é minha garota propaganda. Certo? Então, coloquei ela, porque ela já é a cara da nossa marca. Coloquei minha logo, tá bom? Pequenininha ali. E coloquei um título com uma linguagem acolhedora, né? Eu tenho essa linguagem acolhedora, gente. Se vocês forem ver minhas postagens lá no Instagram da loja, eu tenho uma abordagem mais carinhosa, né? Uma abordagem mais afetiva. Se sua linguagem for outra, sem problema, faça do seu jeito, é personalizado. Você não tá aqui no mundo para imitar ninguém, tá bom? É algo seu. Então, eu coloquei o título, Seu Momento, Sua Trança. Leia antes do atendimento.
Vocês podem colocar o nome de vocês, né? O nome da transista. Eu coloquei minha logo, eu acho que já é o suficiente, tá bom? Vocês podem colocar transista fulano de tal. Eu coloquei as informações e dúvidas mais recorrentes. Quando uma pessoa vai fazer trança, ela precisa das informações básicas, né? De como preparar o cabelo, de como cuidar das tranças, como é que lava, como é que dorme, o que usa, né? Essas coisas. E nesse PDF, eu coloquei as informações básicas e informações extras, né? Então, para você criar o roteiro do seu PDF, você pode pegar esses assuntos gerais e coisas que você acha interessante falar para o seu cliente, tá bom? Você pode agregar tudo que você quiser, mas eu sugiro, minha orientação é fazer um PDF mais enxuto, tá bom? Com as coisas principais. Eu tirei várias coisas, antes tinha bem mais páginas, eu tirei várias coisas e deixei realmente o que é primordial, tá bom? Então, aqui, eu vou colocar maior aqui para vocês. Pronto. Acho que ficou bem melhor, né? Então, coloquei aqui. Pré-aplicação, né? Os cuidados da pré-aplicação. Fiz os 6 passos, coloquei 6 passos, e percebam cor da minha identidade, certo? Imagens, as imagens aqui, ó. 1, 2 imagens, 2 desenhos no fundo, lá no fundo, quase nem aparecendo, e textos mais curtinhos, para não ficar os 6 passos em uma página só, eu dividi em 2 páginas, tá bom? Então, coloquei 3 passos em uma tela, 3 passos em outra, para não ficar tanta informação em uma página só. Então, aqui já tem as outras 3, né? E coloquei uma imagem só, uma imagem maravilhosa, e uns desenhos. Isa, mas como é que coloca essa imagem? Esse recorte é possível fazer no Canva Pro, tá bom? Mas como talvez vocês estejam começando agora, se quiserem já assinar, tudo bem, mas se não quiserem, não tem problema. Então, aqui, o que é blowout, né? Que é uma coisa que muita cliente ainda tem muita dúvida, passa só a escova, o pente, na verdade, sendo que é necessário um secador, uma escova secadora, né? Então, aqui eu deixei bem explicadinho, detalhadamente, e percebam que as imagens falam por si. Você não precisa ler a página toda para entender que a moça que está aqui, ela está sem blowout e aqui ela está com blowout. Então, você percebe aqui que tem um antes e um depois. Você nem leu, mas já tem um antes e um depois. Aqui embaixo tem uma moça com um blowout completo. E aqui, metade sem, metade com blowout, metade sem. Estão vendo como as imagens falam por si? Não precisa nem ler tudo. Você já entende que o cabelo ele tem que estar completamente sem forma, sem definição. E mantendo aqui minha paleta de cores, né? A paleta de cores da minha marca é laranja, verde, bege e marrom. Mantendo aqui, tá bom? Próximo, que o atendimento dura de 7 a 10 horas, que ela não pode marcar nenhum compromisso, tem que ir com um dia livre, né? Porque eu trabalho sozinha. Fazer o blowout, que eu cobro R$ 25 para fazer o blowout. Essas informações. Aqui também complementa, né, a outra página. Falo aqui sobre
Ela pode levar celular, tablet, notebook, que é bom levar marmitinha e lanchinho, e para ir acompanhada. Aí eu coloquei aqui essa página bem bonitinha para falar assim para as clientes, né, que elas podem ficar à vontade, ter uma páginazinha falando de uma forma mais, como eu posso dizer, de uma forma mais, entendeu? No dia do atendimento, fique à vontade para dormir, pedir para ir ao banheiro quantas vezes precisar, para a cliente se sentir mais à vontade, entende? Pedir a senha do Wi-Fi, fique à vontade para pedir água quantas vezes quiser, para comer seus lanchinhos, para trabalhar, estudar, assistir alguma coisa. E veja que interessante, na minha loja tem os quadros de uma pintora que eu gosto muito. E eu trouxe do meu espaço físico para o PDF, como uma forma de já ir da cliente já ir se adaptando, já ir reconhecendo, sabe, os elementos da minha marca, entende? Então essas bonequinhas aqui, elas estão lá no meu espaço físico, né? Então trazer pro material já situa ali a cliente do ambiente, da vibe, da vibe do seu ateliê, né? Do seu espaço. Higienização das tranças, tudo explicando direitinho. Percebam que eu vou alternando as cores. Se você tiver duas cores, por exemplo, preto e rosa, vai alternando, acho interessante, para não ficar aquela coisa tudo rosa ou tudo preto, tá bom? E percebam também que as letras, os textos aqui, o título, o subtítulo e os textos são todos iguais, tá? Eu mantive um padrão, tá vendo? Aqui, ó, mais cuidados, eu explico aqui também como lavar no borrifador, como cuidar da saúde da raiz. E, gente, isso aqui pode ser feito sem esse recorte, tá bom? Só que você tem que tomar cuidado para não ficar muitas imagens. Caso você coloque uma imagem, ela já meio que carregou muito a página, no sentido de ter mais informação, não coloque tantas outras imagens, tá bom? Aqui nesse Canva Pro que dá para fazer esse recorte, já dá para colocar mais imagens na mesma página. Cuidados com tranças soltas, aí falo da importância da touca. Essa trança aqui foi algo meu, tá bom? Foi um trabalho meu. Vocês viram aqui também minha fotinha? Linda, né? Foi um ensaio que eu fiz. Fiz uma permuta com uma fotógrafa, tá? Aí, ó, ideia para vocês. Eu tenho uma fotógrafa linda, maravilhosa, que ela é negra. Faz tranças. Aí eu já aproveitei. Vem cá, garota. Eu faço trança em tu e tu tira a foto de mim. E aconteceu. E olha que lindo, como agregou super no meu trabalho. Gente, foto, material, é tudo. É tudo. Faz uma diferença gigantesca. Aí aqui eu também uso fotos da internet, sem problema nenhum, tá? Vocês podem usar foto da internet para contextualizar, né? Tenho muitas fotos das minhas clientes na praia, só que eu não pedi autorização, então não coloquei. Né? Então, contraindicação sobre a pomada nos olhos. Deixei aqui tudo esclarecido. Esses textos, gente, não tem como ser curtíssimo, infelizmente. Esses textos aqui mais explicativos, a gente coloca mesmo mais... Perdão. Mas o subtítulo já diz, né, que não... Cuidado com o contato nos olhos. Então, mesmo se a cliente não lê tudo, ela já vê ali que tem uma contraindicação sobre a pomada nos olhos.
precauções, né, sobre antes de ir para a praia, de fazer caminhada, de fazer algum esporte, remover, né, tirar, lavar o cabelo e tirar a pomada da cabeça. Sobre foliculite capilar, gente, para vocês terem noção, essa imagem aqui é da minha cabeça, tá? Garota. Já passei por poucas e boas. Gente, doeu tanto esse dread que eu fiz, minha cabeça pipocou. E eu falei, gente, eu tenho que falar isso para os clientes. Aí eu coloquei no PDF e fiz uma postagem também no meu Instagram. Acontece muito, gente. A maioria de nós tem foliculite, principalmente aqui nas extremidades, assim, nos cantinhos, na nuca. É muito comum, por isso que eu fiz questão de colocar. Mais uma bonequinha aqui lá da minha lojinha. Percebam que há um padrão, tem a minha identidade visual. Isso aqui garante para o cliente, né, qualquer dúvida que apareça na cabeça dele, ele já sabe, a Isa me mandou um material, né? Deixa eu dar uma olhada. Como tirar as tranças sozinhas? Isso aqui foi um passo a passo para escritar esses textos. Mais uma bonequinha. Passo a passo, agora com imagens. Principal dúvida é aqui, esse PDF, essa página, ela é um post que eu fiz e aproveitei o post que eu fiz e coloquei aqui no PDF, né? Já estava cansada de fazer, de escrever. Falei, vou colocar, vou aproveitar, reaproveitar, reutilizar uma postagem que eu fiz e me colocando à disposição caso a pessoa tenha mais alguma dúvida. Agora eu vou... Peraí, gente. Vou voltar lá para um... Vocês percebem que esse PDF, ele seguiu o que eu estava dizendo para vocês sobre os toques de profissionalismo. Entende? Identidade visual, textos resumidos, linguagem simplificada. Não deu para ler tudo, né? Porque acho que não precisa. Imagens próprias, eu tento usar o máximo de imagens minhas. Designer simples, sem exageros. Se bem que eu também acho que eu exagerei algumas páginas, mas eu sou humana, estamos sujeitas a erros. Eu não sou designer, gente. Eu sou só uma transista. Eu sou uma simples transista. Então, a gente não pode cobrar essa perfeição, sabe, da gente. Nós estamos só tentando melhorar o nosso trabalho, investindo, né, num bom material para os nossos clientes e garantindo que nossa marca esteja nesses materiais, né? Com nossos padrões, com nossos elementos. Sobre os infográficos, esses infográficos é o que eu utilizo menos, mas que também é muito interessante. Eu tenho esse infográfico aqui de tranças em cabelos curtos, lisos e com química, que é um infográfico informando as limitações, né? Tipo, sobre o cabelo que está no processo de química ainda ser mais frágil, né? O cabelo curto, ter mais... demanda mais pressão, né? Então, acaba dando desconforto no cliente. Então, eu falo disso nesse infográfico. E para quem não sabe, eu vou ler aqui rapidinho. Infográficos são imagens que ajudam a explicar informações de um jeito mais fácil de entender. Eles usam desenhos, gráficos e ícones para mostrar ideias que podem ser mais difíceis de explicar só com texto. Porque, às vezes, eu escrevia sobre isso e ficava muito grande. Eu não conseguia resumir de uma forma mais
sucinta, sabe? Porque eu queria explicar detalhadamente, não conseguia fazer isso com texto curto. Então, eu fazia um texto longo. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer um negócio mais, né, didático aqui. E me ajudou muito, tá? Servem para contar algo de forma mais rápida e clara. Então, você fala, olha, os cabelos curtos, eles têm algumas limitações, pode causar desconforto, parará. Vou te mandar aqui uma imagem para você entender melhor. Tá, mandou, a gente viu, beleza. E aí, se ela tiver mais alguma dúvida, você vai lá, conversa com ela direitinho, porque isso não substitui a sua conversa, tá bom? O cliente, quando ele percebe que, que a conversa está muito robotizada, que está muito aquela coisa automática, eles não gostam. O cliente gosta de atendimento personalizado, de um atendimento que você está ali dando uma atenção, que você está ali se interessando pelo caso dele e realmente disposta a resolver a questão dele, entende? Então, esses materiais são de apoio, não é para você ficar mandando toma PDF, toma uma imagem, toma infográfico. Não. Como eu disse, é para agregar, né? Não é para substituir. Seu material de apoio é a extensão da sua voz e do seu cuidado. Terceiro material de apoio: conteúdos. Isa, agora para eu conversar com o cliente no WhatsApp, eu tenho que produzir conteúdo. Isso é para quem já produz conteúdo, gata. Se você ainda não produz, só lamento. Poderia estar produzindo e aproveitando para usar no seu atendimento, tá bom? Mas isso aqui é para quem já produz. E eu sugiro você começar, tá bom? Porque é necessário. No quesito de conteúdos, é específico para vídeos, tá bom? Não é sobre postagens, não é para você ficar enviando o link de postagens do Instagram para o WhatsApp do cliente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Perceba que os 3 materiais de apoio, eles cada um são de um formato. O roteiro é texto para te auxiliar na sua comunicação em textos. O PDF é sobre deixar a sua comunicação visual e atrativa para o cliente, onde facilite a compreensão dele. E o conteúdo, o terceiro material, é para vídeos. Vídeos para você que já cria conteúdo, que você posta lá no Instagram, no TikTok, ou enfim, onde quer que seja. Uma novidade que chegou no seu ateliê, no seu salão, na sua loja. Gente, chegou touca de cetim. Manda um vídeo lindo da touca de cetim, que aí desperta desejo, desperta ali um interesse, tá bom? Se você já cria conteúdos para as redes sociais, este material pode ser um reforço poderoso na sua comunicação com as clientes. Vídeos demonstrando técnicas, isso é ótimo, porque já tira uma dúvida ali de uma cliente que quer fazer um crochê braids, mas não perguntou ou não ainda chegou em você para fazer um orçamento. Cuidados específicos. Gente, melhor coisa é uma cliente que fez uma gypsy, uma goddess, uma trança com cacho e ela não sabe como cuidar. E aí ela pergunta, Isa, como é que cuida? Eu tô tendo dificuldade. Fulaninha, tô tendo dificuldade. Como é que eu faço? E você vai lá e manda um vídeo seu cuidando e mostrando para ela que você postou no Instagram, no TikTok. Você ali já aproveita para educar essa cliente de uma forma completa, porque ela está vendo o vídeo seu fazendo, sabe? Pode mandar vídeo de outra pessoa? Pode, mas o interessante é que seja você.
tá bom? A transista dela fazendo isso. Um produto novo que chegou, um cabelo novo que chegou para você e você, né, tá querendo usar em alguém, ou tá sobrando material e você tá querendo fazer uma promoçãozinha ali para queimar esse estoque. Você faz um vídeo do material e fala, gente, olha, queimas de estoque, tô fazendo promoção em tal modelo, se você quer garantir seu horário, entende? Então, para quem faz conteúdo, cara, isso é maravilhoso na ativação de clientes. Lá onde eu falei que era importante, lembra? Roteiro de mensagens e vídeos para ativação de clientes, gente, é tiro e queda. É você mirar e acertar. Tá bom? Os materiais de apoio, isso aqui é muito importante. Os materiais de apoio não são só para suas clientes, mas para facilitar e otimizar o seu trabalho. Ter conteúdos prontos como instruções, avisos, respostas frequentes e tutoriais ajuda a evitar repetições, economiza tempo e traz mais organização para a sua rotina. Quanto mais clara a comunicação, mais leve o seu dia. Gente, imagina você num mundo onde você está aqui sentado atendendo o cliente. Você tem uma aba do lado, onde você pode abrir, copiar o texto, colar, ajustar ali, de acordo com o cliente que você está falando, adaptar aquele texto e enviar. É você, ao invés de responder uma dúvida da cliente, fazendo um texto, ou então pegando um texto grande, copiando e colando, você pega um vídeo, um conteúdo de valor, enviando para ela. Como é muito mais rápido, como é muito mais personalizado e profissional, como é algo mais original. Você pegando um conteúdo seu, ao invés de pegar um conteúdo de fulano ou de ciclana. Vocês entendem como isso deixa o nosso trabalho mais autêntico, mais vivo? Quando você tem materiais, quando você tem uma comunicação e uma organização de uma empresa. Não sei vocês, mas eu tenho muitos contatos de fornecedores, né? Distribuidoras de cabelo. Todo santo dia eles me mandam vídeos, me mandam promoção. Olha, chegou reposição de tal coisa, chegou reposição de tal coisa. Eu não falo com eles todo dia, eu não peço cabelo todo dia, mas sempre que eu quero pedir cabelo, eu já sei a loja que eu vou pedir, porque ela tá me lembrando todo dia que eles estão ali. Se você faz isso com o seu cliente, automaticamente você, para lembrar eles, né, que você está ali à disposição de trançar, que você é a melhor opção para trançar, que você é uma transista séria, que você é uma transista legal, eles começam a gostar de você porque você começa a ter um relacionamento. Isso também está muito atribuído a um relacionamento, a sempre estar ali aparecendo, sempre estar ali conversando, né? Sempre estar ali acompanhando. Vocês estão entendendo a pegada do negócio? Então, dito tudo isso, vou recapitular algumas coisas com vocês, né? Nós somos uma empresa, nós somos uma marca, nós temos um negócio, somos chefonas, entendeu? Somos empresárias e temos que ter posicionamento. E esse posicionamento exige que nós eduquemos nossos clientes. Olha, já estou começando a falar mais chique. E isso exige que nós eduquemos nossos clientes. Para educar, a gente precisa orientar. A gente precisa se comunicar de uma forma assertiva, eficiente e profissional, tá bom? E então, temos aí, para nos auxiliar e nos fazer ter uma comunicação mais didática, são roteiros de PDF e infográficos e conteúdos, tá bom? Você pode usar esses 3. O roteiro você pode fazer no chat GPT e armazenar eles num documento, num PDF, no Notion, em qualquer plataforma, no WhatsApp mesmo, onde você possa armazenar.
mas eu sugiro o Notion, que é o melhor, a melhor plataforma. O PDF, o infográfico, você faz no Canva, e lá você tem que fazer de forma personalizada, com identidade visual, com textos comprimidos, né, textos resumidos, com imagens, né, com um design mais simples, com uma linguagem simples também, usando imagens próprias, enfim, fazendo isso no Canva. E o conteúdo, caso você já produza conteúdo nas redes sociais, aproveite, reutilize esses conteúdos para se comunicar no WhatsApp, né? Na hora do orçamento, tá bom? Isa, como é que você faz para falar o valor? Isso entra no roteiro de mensagens, tá bom? Antes de você falar o valor assim de cara, é tanto esse modelo, faz um textinho antes, escrevendo. Isso você vai ter lá no roteiro que eu vou mandar para vocês. Quantas horas leva aquele procedimento, tá bom? E o valor do investimento e as datas, né? Faz de uma forma bem bonitinha o valor. Isa, mandei tudo lindo, tudo maravilhoso, fiz meu roteiro, mandei, o cliente sumiu. Faz a ativação. Mas ele não responde. Então manda ele pastar. É isso. Agora é com você. Dito tudo isso, agora é com você. Coloque em prática o que você aprendeu hoje. Escolha o material de apoio para criar ou atualizar. E veja como a sua comunicação pode ficar mais leve, clara e profissional. Gente, eu sugiro vocês começarem com o roteiro, mas, por mim, façam os 3. Eu sei que é muito trabalhoso. Eu demorei bastante para ter essa gama de materiais, né? Como eu disse para vocês, já refiz meu PDF várias vezes. O roteiro de mensagens eu comecei há uns 2 anos atrás. Os conteúdos eu já comecei antes, já usava também, mas eu ainda não tinha noção de como utilizar eles de uma forma mais profissional. Então, façam aos pouquinhos, tá bom? Mas façam. Isso é pro bem de vocês. Isso é pro bem da vida profissional, para uma vida profissional saudável, tá bom? Comece com o que você tem. Então, aqui os agradecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada por confiarem em mim. Eu espero do fundo do meu coração que esse material, que essa aula tenha, nem que seja um pouquinho agregado na vida de vocês, tá bom? Nem que seja um pouquinho. Eu espero muito que vocês me mandem feedbacks do que vocês acharam dessa aula. Eu tô emocionada! A louca. E é isso, gente. Foi uma honra. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por tudo. Eu espero que vocês tenham entendido e aproveitado esse conteúdo. E que qualquer dúvida, mandem para mim, que eu vou fazer questão de responder, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima! Masterclass, o jeito certo de dizer, por Isafra. Ai, gente, obrigada, viu? Quem assistiu até o finalzão, um beijo no seu coração, gatona.